Vamos dar início à nossa aula de hoje. Vou chamar os alunos que já estão na minha lista e presentes conosco para nós fazermos nossa correção do Praticando em Casa do módulo 17. Ana Clara. Oi. Cauã Serpa. Presente. Jonatas. Eu. E Samuel. Então vamos lá, pessoal. Abram o material de vocês, página 47 ou PDF do módulo 17. Então vamos lá, praticando em casa. Leia o texto e responda as próximas questões. Bichos liberados. Após 3 anos de tese e preparo de equipe, o Hospital Albert Einstein liberou que bichos de estimação, às vezes considerados membros da família, visitem internados, mesmo aquelas em unidades semi-intensivas. Quem prossegue aí do próximo parágrafo? Qual? Com o objetivo? Não, a gente está lendo o texto. Praticando em casa, eu li o primeiro parágrafo. Agora vai prosseguir do segundo parágrafo. Para ter a entrada... Vou abrir o livro aqui. Pessoal, quem continua aí para minha leitura? Página 47 do livro Praticando em Casa. A senhora está na parte do leia o texto, responda as questões? Isso, o segundo parágrafo lá em cima. Eu li o primeiro parágrafo, Tá. Segundo parágrafo. Você vai ler? Você já leu após 3 anos? Não, eu parei no segundo parágrafo. Para ter a entrada autorizada... Tá. Para ter a entrada autorizada no hospital, o bicho de estimação deve passar por uma avaliação de seu veterinário, que dá um laudo atestando boa saúde. É necessário também que o animal tome banho antes da visita. Os donos devem apresentar os documentos de vacinação e manter o visitante tranquilo. Pessoal... Mas antes de tudo... Só um minuto, Cauã. Alguém quer continuar a leitura de onde Cauã parou? Então continua aí pra gente, Cauã, por favor. Aqui. Mas antes de tudo, é preciso a autorização do médico, que tem que colocar no prontuário que ele está de acordo com a visita. Uma equipe checa se todo o protocolo foi cumprido. Na menor dúvida, a entrada não será autorizada, explica Rita Grotto, gerente de atendimento do hospital. Poder receber seus bichos aqui era um desejo frequente dos pacientes. Eles fazem bem
e, sem dúvida, interferem na cura. Afirma Rita Grotto. Para o médico, o contato com os bichos pode levar felicidade, paz e bem-estar. É auxiliar na recuperação de algumas pessoas. No encontro com o cão, ajuda a relaxar, a retomar a preocupação com o corpo, o que pode ficar perdido em pacientes crônicos. Obrigada, Cauã. Bem interessante esse texto, né, galera? O que vocês compreenderam desse texto? E o Hospital Albert Einstein vigorou os bichinhos de estimação a visitar os pacientes internados. Sim. Agora me fala um pouco sobre os procedimentos para esse animal ser liberado para a visita. Passar por uma avaliação de seu veterinário que dá um laudo atestando boa saúde. É necessário também que o animal tome banho antes da visita. Os donos devem apresentar os documentos de vacinação e manter o visitante tranquilo. Mais alguém quer comentar? E por que foi liberado, pessoal, a visita dos pets aos seus donos? Porque eles fazem bem e sem dúvida interferem na cura. Certo, perfeito. Então, o que a gente vê aqui nesse texto, né? A visita dos pets foi liberada porque isso ajuda a recuperação do internado, né? Então, quando ele vê o bichinho, ele sente a vontade de novamente se recuperar para reencontrar com seu bichinho aí. E esse animal, né, ele passa por vários procedimentos para que a sua visita ao seu dono seja liberado, né? Ele passa lá pela consulta veterinária, que vai emitir um laudo para ele é vacinado, ele tem que tomar um banho, tem que ficar tranquilinho, né? Não pode entrar fazendo aquela bagunça no hospital que vai agitar todo mundo. Então a gente vê aí vários procedimentos para que esse bichinho, né? Esse animalzinho seja liberado para ver o seu dono. Número 1, a gente tem a seguinte construção. O texto é uma notícia. Que fato está sendo noticiado? A autorização para entrar com bichinhos no hospital. Exatamente. Mas em que hospital? Albert Einstein. Isso, não podemos esquecer aqui o hospital. Não é qualquer hospital. É somente até a data, né, dessa notícia aqui, somente o Hospital Albert Einstein. 2. Qual é o tema do texto? Qual o tema central aqui do texto, pessoal? Eu tinha colocado um troço aqui, mas acho que eu errei, então eu apaguei. Ué, fala, às vezes está correto. Alguém fez a número 2? Então, galera, o tema aqui do nosso texto é o que? É a entrada autorizada desses animais, né, dos pets, no hospital, para que auxilie a recuperação dos seus donos, tá? Esse é o tema aqui envolvido nesse texto, ok? 3, pessoal, sublinhe no segundo parágrafo palavras e expressões que se referem a quem recebeu autorização para entrar no hospital. E aí, galera, número 3.
Eu sublinho os donos. Né? Você sublinhou os donos? Os donos na quinta linha do segundo parágrafo. Não, mas preste atenção aqui, na número 3. Ele quer que sublinhe palavras, tá, do segundo parágrafo que expressam e expressões que se referem a quem recebeu autorização para entrar no hospital. Prestou atenção? Não é quem está no hospital, é quem recebeu autorização para entrar no hospital. Os bichos, professor. Os bichos de estimação. Tem mais algumas informações aí no segundo parágrafo. Os bichos de estimação, né, na segunda linha, que o Cauã falou. Pessoal, tem mais duas palavras aí, ou termo, tá? Para nós sublinharmos. Eu tenho lá bicho de estimação na minha segunda linha. Vamos lá, galera. Cadê o Samuel? Cadê o Jonatas? Cadê o Cauã? Cadê a Ana Clara? Eu tô procurando, se eu disse que tá errado, eu tô procurando aqui agora. É só no segundo parágrafo, tá? O animal. Achou? O animal. O animal, correto. Na quarta linha, e tem mais uma palavrinha aí. Vamos lá, pessoal. Ninguém achou, galera? O finalzinho aí, na última parte aí do meu parágrafo. Visitante. Isso aí. Manter o visitante tranquilo, né? Ou seja, eu tenho aí as palavras bicho de estimação, o animal e o visitante tranquilo, tá? Eu tenho algumas palavras e alguns termos que se referem a quem? Ao pet, certo? Que é o bichinho que vai visitar o seu dono. Número 4. Qualquer animal pode visitar os donos no hospital? O que é necessário? E aí, pessoal, segundo o texto, qualquer pet pode entrar no hospital para visitar o seu dono? Não. Não, né? E o que é necessário para que essa visita aconteça? Passar por uma avaliação de seu veterinário que dá um laudo atestando boa saúde. E é necessário também que o animal tome banho antes da visita. E os donos devem apresentar o documento da vacina e manter o animal, o visitante no caso, tranquilo. Isso aí, correto, tá? Então a gente tem lá vários procedimentos, né, que esse animal será submetido
para que ele seja, a visita dele seja liberada, né? Como o Jonatas falou, esse animal tem que passar por uma consulta veterinária, ele tem que ser vacinado, ele precisa tomar banho, precisa estar calmo no momento da visita, né? E tudo isso que a gente falou aqui, esses procedimentos anteriores, precisam ser atestados lá no hospital. Certo, galera? 5. Quais as possíveis consequências da visita de um bichinho de estimação? O que pode acontecer por consequência dessa visita, pessoal? Levar o paciente à felicidade, paz e bem-estar e auxiliar na recuperação de algumas pessoas. O encontro com um cão ajuda a relaxar e a retomar a preocupação com o corpo, que pode ficar perdido em pacientes crônicos. Correto, muito bom, tá, Jonatas? Perfeito. Essa visita, né, do bichinho de estimação, ele leva o quê? Qual consequência que traz, né? Consequências benéficas que são o quê? Ajudam, né, a devolver a energia, a vontade de se recuperar desse paciente que está internado. No quarto parágrafo, eles fazem bem e, sem dúvida, interferem na cura. A que se refere a palavra em negrito? Deixa eu procurar aqui a palavra que está em negrito, que não está em negrito. Pessoal, acredito que a palavra aqui negritada, né, que não está destacada, seria o pronome pessoal eles, tá? Sublinhem aí no caderno de vocês, tá? Eles, no número 6, eles fazem bem e sem dúvida interferem na cura. Aqui se refere à palavra em negrito, no nosso caso aqui agora a palavra sublinhada. Eles faz referência a que ou a quem? Aos pacientes? Não. Não. É os bichos de estimação. Isso aí, tá? Os bichinhos de estimação. Que ele está falando aqui. Eles fazem bem e, sem dúvida, interferem na cura. Ou seja, eles está substituindo aí os bichinhos, os pets, né? Que irão visitar seus donos. Ok? 7, pessoal. Os trechos abaixo expressam fato ou opinião. Coloque F para fato e O para opinião. O Hospital Albert Einstein liberou que os bichos de estimação, cães, gatos e passarinhos, visitem pessoas internadas. Isso é um fato ou é uma opinião? Eu coloquei o fato. É um fato, né? Essa daí tá bem facinho. É uma questão super fácil pra gente. Exprime um fato, né? É uma notícia, não é opinião. B. É necessário também que o animal tome banho antes da visita. Fato ou opinião? Botei fato. É um fato, né? Para o bicho entrar, ele precisa estar limpo, higienizado. C. Para o médico, o contato com os bichos pode levar felicidade, paz e bem-estar e auxilia na recuperação de algumas pessoas. Isso é um fato ou é uma opinião? Opinião. Então, pessoal, vamos lá, vamos analisar essa questão aqui. Eu tenho parte dessa sentença que é um fato e tenho parte dessa sentença que é uma opinião. Qual seria o trecho aqui que é uma opinião? Para o médico? Continua aí. Para o médico, o contato com os bichos pode levar felicidade, paz e bem-estar.
Isso daí você E o tá, resto também? aí você tá me dizendo o quê? Que isso é um fato ou uma opinião? Opinião. Opinião, certo, né? Porque é na opinião do médico, né? Ele percebeu, né? Então, ou seja, para ele, o contato com os bichos traz bem-estar, paz, felicidade aí para o dono. E auxilia a recuperação de algumas pessoas. Esse pedaço aí, gente, que a presença dos pets, como a gente viu lá em cima, no princípio do texto que a gente leu, vou até voltar lá. Preste atenção nessa construção aqui. Após 3 anos de testes, o preparo de equipes o Hospital Albert Einstein liberou que os bichos de estimação, às vezes considerados membros da família, visitem pessoas internadas ou que estão ali na unidade semi-intensiva, né? Ou seja, essa parte final aí, que a presença dos bichinhos auxilia na recuperação de algumas pessoas, como a gente viu lá, é um fato, tá? Então a gente tem os 2 parâmetros aqui na letra C. Então vocês sublinhem aí, façam uma separação. Por exemplo, até ali a primeira aspas, observem aí que o trecho ele tem várias aspas aí, né? Eu tenho lá aspas no para, finalizando aí nas pessoas, eu tenho aspas entre essa sentença aí, felicidade, paz e bem-estar. Eu tenho outras aspas aí, tá? Então observa aí, até a parte aí do bem-estar é uma opinião, tá? Já ali no finalzinho, tá, que auxilia na recuperação de algumas pessoas, embora também exprima uma opinião, eu tenho também um fato aí, porque se isso não fosse comprovado cientificamente, se eles não tivessem fatos ali que atestassem que a presença dos bichinhos trazem melhora, eles não liberariam. Então a gente, de uma certa forma, tem aí também um fato, tá? Compreenderam, pessoal? Sim. 8. Para a presença do bicho de estimação, para você, a presença do bicho de estimação ajuda na cura das doenças? Pesquise casos a respeito e forme opiniões. E aí, pessoal, o que vocês acham aí? O bichinho de estimação, ele ajuda a melhorar a saúde da pessoa, interna, externa, né? De uma forma interior ou exterior? Eu acho que ele ajuda. Como que ele ajuda? Ele ajuda aliviando a dor da pessoa que está lá internada, altera o humor dela, pode ajudar ela, né, para essa fase difícil que ela está passando, além de identificar algumas doenças aí, tipo câncer. É isso aí. Inclusive, né, pessoal, tem até estudos aí recentes de que o cachorro ele consegue identificar também o coronavírus, né? Não sei se vocês já leram sobre essa nova pesquisa aí que está sendo feita, né? Esse novo treinamento aí de o animal identificar até o coronavírus nas pessoas. Então, assim, o bicho, né? O pet, ele ajuda e muito. Como você falou, Jonatas, ele aumenta a autoestima desse paciente, ele ajuda animando, né, o bichinho. Não sei se vocês já fizeram essa experiência, tá meio aborrecido, meio chateado, aí o bichinho vai lá, chega perto de você, brinca, ou fica quietinho do seu lado, e aquilo ali acaba te acalmando, te tranquilizando, né? Então vamos lá, galera, vamos dar um pulo lá para o módulo 18, página 54. Vamos falar um pouquinho sobre o texto opinativo. A gente meio que já até abordou esse assunto aqui lá
no bimestre passado. Pessoal, eu compartilhei com vocês lá no grupo do WhatsApp o módulo referente a um PDF referente ao módulo 18. Quem tiver utilizando o PDF, eu vou pedir vocês que coloquem uma observação, tá? Que é quarto bimestre, lá tá terceiro bimestre. Então, por favor, faça essa observação lá que é quarto bimestre, como eu falei para vocês na semana passada, que a partir do módulo 17 a gente já ia trabalhar quarto bimestre. Abriram, galera? Pessoal? Oi. Abriram aí o material de vocês? Eu já. Ok. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a leitura, tá? Texto opinativo 1, conhecendo. Jonatas, começa a leitura pra gente, tá? Você vai parar no primeiro parágrafo, você vai ler, finalizar ele. Segundo parágrafo, a Ana Clara lê. O terceiro parágrafo, Cauã lê. Aí eu vou ler o quarto e depois a gente retorna esse ciclo, ok? Jonatas, Ana Clara e Cauã e eu. Beleza, pessoal? Compreendido? Beleza. Então vamos lá, Jonatas, começa aí pra gente, por favor. O sim não é resposta. Como você se sente convivendo em uma sociedade na qual tem oportunidade de se posicionar diante de um determinado assunto e discuti-lo segundo suas observações, seus posicionamentos acerca de realidade que o cerca? Importante, não? Sim, pois essa atitude caracteriza você como sendo alguém que não cruza os braços diante de tudo que vê, diante de tudo escuta, de tudo que assiste no noticiário por aí. Repara? Até aí. Ana Clara, prossegue aí pra gente, por favor. Tá bom. Com o objetivo de, como sempre, formar alunos críticos, o artigo de opinião, ele caracteriza como um gênero textual em que os argumentos têm condições de fazer com que o interlocutor acredite que realmente tem razão no que diz. Ok. Cauã. É comum encontrar circulando no rádio, na TV, nas revistas, nos jornais temas polêmicos que exigem uma posição por parte dos ouvintes, espectadores e leitores. Por isso, o autor geralmente apresenta seu ponto de vista sobre o tema em qual através do artigo de opinião. É importante estar preparado para produzir esse tipo de texto, pois pois em algum momento, como por exemplo um debate, poderão surgir oportunidades ou necessidades de expor ideias pessoais através da escrita. Jonatas, prossegue aí. Johnny, cadê você? Voltei. É nos gêneros argumentativos, certo? Sim. Nos gêneros argumentativos, o autor geralmente tem a intenção de convencer seus interlocutores e, para isso, precisa apresentar bons argumentos, que consistem em verdades e opiniões. Ok. Ana, prossegue aí, por favor. O artigo de opinião é fundamentado em impressões pessoais do autor do texto, e por isso são fáceis de contestar. Continua? Não, agora é o Cauã.
Achei. Para produzir um texto opinativo, é aconselhável seguir algumas orientações. Observe. As orientações? Não, eu vou lendo. A gente vai fazendo assim, cada um lê um pedacinho, tá? A. Após a leitura de vários pontos de vista, você deverá anotar num papel os argumentos que mais lhe agradam. Eles podem ser úteis para fundamentar o ponto de vista que irá desenvolver. Johnny, lê aí pra gente. B. Ao compor seu texto, ele deverá levar em consideração o interlocutor. Quem irá ler a sua produção? A linguagem deve ser adequada ao gênero e ao perfil do seu leitor. Ok. Ana? C. É importante levar em consideração os argumentos que anotou que podem fundamentar a ideia principal do texto de modo mais consistentes e desenvolvê-los. Ok. Letra D. Pensar sempre no enunciado capaz de expressar a ideia principal que pretende defender. É. Pensar na melhor forma possível de concluir o texto. Retomar o que foi exposto ou confirmar a ideia principal. Ou fazer uma citação de algum escritor ou alguém importante na área relativa ao tema debatido. F. Crie um título que desperte interesse e a curiosidade do leitor. Ana Clara? G. Após o término do texto, você terá que reler e observar se tem um bom posicionamento sobre o tema, se a ideia está fundamentada em argumentos fortes e se estão bem desenvolvidos, se a linguagem está adequada ao gênero, se o texto apresenta título e se é convidativo, e por fim observar se o texto como é todo persuasivo. Então, como podemos perceber, num debate não basta dar a opinião e se colocar de um lado da polêmica, é preciso justificar a posição, apresentar argumentos, ou seja, explicações. Afinal, o objetivo de um bom debate é procurar fazer os outros aceitarem nossas ideias. Obrigada, galera. Sintetizando, o texto opinativo tem como principal finalidade apresentar um ponto de vista, tá? Vocês façam o que no livro de vocês ou lá no PDF. Circula essa parte aí, coloca aí em destaque, tá? Então vamos lá. Um dos principais motivos é apresentar um ponto de vista. Para que essa apresentação seja, efetiva, eu preciso trabalhar os meus argumentos com clareza, eu preciso ter uma ordem, dessas ideias, mostrar essas ideias de uma forma ordenada, e eu tenho que ser objetivo, eu tenho que ir direto ao ponto, não posso ficar ali enrolando, dando voltas e mais voltas, tá? Como algumas características desse gênero, do texto opinativo, eu tenho aí informar, persuadir o leitor sobre um assunto, ou seja, além de eu estar informando ele, eu vou tentar convencê-lo sobre esse tema que eu estou abordando. E a argumentação é o principal recurso dessa discussão, tá, galera? Então vamos lá, o que a gente compreendeu sobre o que foi lido, pessoal? Professor, minha internet está bugando muito, eu estou com dados móveis. Ok. Então, Samuel, como vocês sabem, a aula é gravada depois, como você está toda hora caindo, sua internet está caindo, depois você vai lá e dá uma olhada no vídeo, assiste o vídeo de novo para você não perder nenhuma informação aí desse conteúdo, ok? Então vamos lá, pessoal. O que a gente percebe aqui no texto opinativo? Tá,
Tá, obrigada. O que a gente observa aí nos textos opinativos, né? A gente viu aí que ele faz parte de que tipologia textual? Ele é um tipo argumentativo expositivo, tá? Observem aí no nosso terceiro ponto do sintetizando, que ele fala o quê? A característica: informar e persuadir o leitor. Ou seja, né? Eu vou expor uma ideia e através dessa exposição de ideias, né, que faz parte aí da tipologia expositiva, tá? Eu vou o quê? Argumentar. E a argumentação é o quê? São ideias, são pontos de vista que eu defendo. Compreenderam, pessoal? Sim ou não, galera? Sim. Então vamos lá. A gente já falou aí que a tipologia predominante dos textos opinativos são o quê? Argumentativo e expositivo, né? Pelos motivos que eu falei. Então a gente tem lá algumas finalidades, né? A persuasão, que é o quê? Eu tentar convencer o meu leitor de que o que eu estou falando é algo... Azaf, abaixa. Desculpa, galera. Eu vou convencer o meu leitor de que a minha ideia é uma ideia verdadeira, é um fato, né? A minha ideia é a melhor ideia, vamos colocar dessa forma, tá? Então, vamos lá. A gente tem aí essa questão do texto, ele ter algumas bases. Eu preciso de alguns fatos. E caí. Voltei, pessoal. Vocês ainda estão aí? Sim. Ok. Minha internet caiu aqui. Então vamos lá, voltando aí, né? Eu estava falando aqui sobre algumas informações extra aí, né? Que o texto opinativo, a tipologia predominante dele é argumentativo expositivo, né? Porque ao mesmo tempo que eu exponho uma ideia, eu defendo um ponto de vista dessa ideia. E para eu defender esse ponto de vista, eu preciso de quê? De argumentos que embasem, ou seja, eu preciso de alguma fonte que respalde, que confirme o que eu estou falando. Se eu vou falar uma suposição da violência, eu preciso mostrar algum dado que comprove que a violência está aumentando. E aí eu vou usar, talvez, né, a estatística, eu vou me basear num noticiário que eu assisti. Enfim, eu preciso de algum detalhe aí, algo que respalda, né, que confirme o que eu estou falando. Então vamos lá, a gente tem aí um outro detalhe que é o quê? Essa questão de que todo artigo de opinião, ele trabalha o quê? Com a atualidade, tá? Ou assuntos polêmicos, tá? Então, assuntos atuais, né? A gente pode aí estar falando de política, pode estar falando de segurança pública, podemos estar falando de o que está no momento agora, né? E assuntos polêmicos, galera? Os assuntos polêmicos são aqueles assuntos que vira e mexe voltam ali à tona, né? Por exemplo, assuntos sobre aborto, assuntos sobre eutanásia, economia é um assunto também muito polêmico e recorrente, né? A política, enfim, né? Então, há alguns detalhes aí que caracterizam os textos opinativos são, né? A atualidade e os assuntos polêmicos que sempre voltam à tona em um determinado momento aí, tá?
Como foi falado também, aí no Sintetizando, a gente precisa produzir textos opinativos que sejam claros, a pessoa precisa entender qual é o seu ponto de vista ali, o que você está defendendo. Ele precisa, né? Se eu estou falando de um assunto, por exemplo, eu estou falando do aprendizado escolar, eu não posso começar a defender a minha tese, por exemplo, pelo 4º bimestre. Eu tenho que vir lá do 1º, 2º, 3º, até eu chegar no ponto que eu quero. Eu preciso de uma progressão, eu tenho uma ordem dos fatos que eu vou expor, da minha ideia, certo? E eu preciso ser o quê? Objetiva e direto ao ponto para a gente não ficar enrolando muito, tá? Dúvidas, pessoal, a respeito dos textos opinativos? Sem dúvidas. Ok, então vamos fazer o praticando, tá, galera? 15 minutinhos aí para vocês e a gente volta corrigindo aí o praticando daqui a pouco, ok? Professora? Sim. No 2 tem uma fala que tem a palavra grifada no texto, só que não tem. Só um minuto. Pera aí, galera, só um minutinho. Samuel já tá dentro da sala. Olha, galera, pelo sentido lógico aqui, acredito, número 2, acredito pelas opções que a gente tem embaixo que seja a palavra restrição, tá? Porque eu tenho lá as alternativas, observação, proibição, determinação e exceção. Então, a palavra aí, no meu ponto de vista, que tem mais lógica aí, seria a palavra restrição. Então, sublinha aí, tá? Destaca aí no material de vocês e façam com essa palavra. Ok, Jonatas? Ok. Professora? Oi. No 4 eu não entendi. Tá escrito no texto, vírgula, não tem nada. No texto. Aqui é o seguinte. Vocês vão olhar aqui. Ele está falando no texto. Aí ele te dá aqui o autor, né, as opções. O autor defende o fim do uso dos celulares em sala de aula. Você vai ver aqui o que o texto fala, né? E o que ele... Você vai associar lá o texto à informação que ele te dá aqui, as opções que ele te dá aqui. O autor defende que todos os espaços escolares e o uso do boné devem ser proibidos. Enfim, né, tem as opções aqui e você vai marcar aqui a opção que faz concordância aqui. No texto, o autor defende blá, 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 blá. No texto, o autor acredita nananana. No texto, o autor defende nananana. Compreendeu? Entendi. É meio que um complete aqui, entendeu? Você vai marcar a opção que completa aqui a ideia que o texto traz lá em cima, né? O assunto que ele aborda, o que ele defende. Agora eu entendi. Acabe, professor. Todos terminaram, pessoal?
Então vamos lá, galera. Vamos fazer a leitura desse texto aí para a gente responder as perguntas. Vamos seguir a mesma sequência, tá? Cada um vai lendo um parágrafo, assim que um terminar, o outro prossegue. Jonatas, começa pra gente, por favor. Uma proibição necessária. Um assunto que vem despertando a atenção não só da comunidade acadêmica, mas da sociedade como um todo. É a proibição do uso de celulares e de bonés pelos estudantes da sala de aula. A discussão acirrou-se após a restrição do uso desses objetos em algumas escolas. Apesar da polêmica instaurada, cremos que a vedação é a melhor solução. Ana Clara, prossegue pra gente, por favor. No que se refere ao celular, a proibição do seu uso em sala de aula é uma medida que se harmoniza com o ambiente em que o estudante está. A sala de aula é um lugar de aprendizagem onde o discente deve se esforçar ao máximo para extrair do professor os conhecimentos da matéria. Nesse contexto, o celular é um aparelho que só vem dificultar a relação ensino-aprendizagem, visto que atrapalha não só quem atende, mas todos os que estão ao seu redor. Cauã. Ok. Quanto ao boné, a restrição do seu uso em sala de aula se deve a uma questão de educação e respeito pela figura do mestre. Deve-se ter em mente que o professor, assim como os pais e as autoridades religiosas, merecem todo respeito no exercício do seu ofício, que é o de transmitir conhecimentos. Do mesmo modo que é mal educado sentar-se à mesa com um chapéu na cabeça. Assistir a aula usando o boné também é o é. Também o é. Aqui, tá, pessoal? Esse o aqui tá retomando o assunto que ele falou aqui anteriormente. Ele tá retomando aqui o termo que assistir a aula com o boné da cabeça também é uma falta de respeito, né, ao professor. Aqui no texto, tá? Por outro lado, alguns entendem que o Estado não poderia proibir os celulares e bonés em sala de aula, visto que violaria o direito da pessoa de ir e vir com seus bens. Entretanto, devemos ter em mente que não existe direito absoluto, todos são relativos, todos os direitos são relativos, tá? E sempre que há um conflito entre esses direitos, tá, pessoal? Deve-se realizar uma ponderação de valores, a fim de determinar qual prevalecerá. No caso em análise, o direito da coletividade, alunos e professores, prevalece sobre o direito individual de usar o celular ou o boné na sala de aula. Jonatas, finaliza pra gente, por favor. Desse modo, percebe-se que a razoabilidade dos objetos pretendidos pela proibição, visto que beneficia toda a comunidade acadêmica. Os estudantes devem se conscientizar que escolas são um de aprendizagem e que todo esforço deve ser feito para valorizar o processo de ensino e a figura do professor. Ok, muito obrigada a todos que leram, tá? Um texto aí, né, de Orlando Morando, é uma adaptação, né, tudo sala de aula. Um texto bem interessante. E aí, galera, vamos criar polêmica. O que vocês acham? Com base aqui no texto, vocês acham que o celular deve ser proibido, boné? Qual a posição de vocês com base nesse texto aqui que a gente leu? Eu acho que depende do uso. E tipo, você poderia muito bem usar o telefone para poder estudar.
na sala de aula, por exemplo, aquele dever lá do cachorro, que tinha que fazer uma pesquisa. A gente poderia fazer uma pesquisa na sala de aula e mostrar o texto ou argumentativo na mesma aula. Pesquisando e fazendo na mesma aula, né? Então, Sim. depende de tudo isso. Se você for usar pra estudar, vai. Se for pra jogar Minecraft, aí não dá. Aí você joga Minecraft também? Meu filho também joga. É. Enfim. E aí, Cauã, o que você acha? E o boné? Você não se posicionou contra o boné. O que você acha dentro da sala de aula? É legal? Não é legal? O boné eu acho que não é legal não, porque pode atrapalhar o professor a ver e o aluno a ver, a pessoa que tá atrás. Aí tá olhando pro quadro, aí o cara tá com o boné gigante Ó, cabeção, na né? E aí, Cauã, o que você acha? Professora, o celular eu acho que deveria ser só pro pessoal do ensino médio, porque eles vão ter a responsabilidade de não estar fazendo outras coisas, a não ser o que é de interesse da aula. E o boné eu não gosto não. Boné, Você já não usa, né? É. Não, também. Eu acho que o boné é uma falta de respeito ao professor também. Ok. E você, Ana Clara, o que você acha? Se posiciona aí com a gente. No uso de celular, sim, para fazer uma pesquisa, para fazer uma pergunta e tal. Tipo, no boné pode atrapalhar. Ok. Então, galera, assim, foi o ponto que vocês falaram, né? Se o celular é um aparelho eletrônico que ele é muito útil no dia a dia, né? Para tudo. Às vezes, por exemplo, hoje em dia a gente não, no meu tempo de escola, nós levávamos dicionários para a escola, né? Dicionário de inglês e português, o Mini Aurélio, você levava isso para a escola para você fazer consultas, né? Palavras que você não conhecia, mas hoje a gente tem toda essa facilidade na tela do celular. Você pode procurar uma palavra, um termo, enfim, tudo no celular. Então a gente entra nessa questão, né? Como vocês mesmos falaram. Usar num momento de uma atividade, de uma pesquisa, é até válido. Mas aí entra também o que o Cauã falou. Aí entra aquele aluno que não tem aquela consciência de que o celular, ele está disposto ali para ele estudar. E aí ele vai lá olhar o WhatsApp, aí o Jonatas falou, né? Vai lá uma mini partidinha, né? De Minecraft, enfim, né? Fica complicado. Então, talvez por isso essa questão aqui da proibição do celular na sala de aula, por conta dessa falta de consciência, né? Que é uma ferramenta muito útil, que ajuda a gente nos estudos. Porém, né, o adolescente ali, ou o jovem, ele acaba, o discente de uma forma geral, que é vocês, né, são os alunos, eles acabam confundindo esse momento que é para estudar, que é para fazer uma pesquisa, e acaba utilizando para outros meios. Boné, acho que fica feio, né, você utilizar o boné dentro da sala de aula. Não que eu seja contra ou seja a favor, mas por uma questão mesmo cultural, de respeito, né, que a gente aprende, né? Por exemplo, você não vai entrar num fórum de boné, não se pode entrar num fórum de boné, você não entra, normalmente não se entra nas igrejas de boné, tem essas coisas, né? Essa questão da educação. Então, por que você vai entrar dentro da sala de aula, né? Então, não que seja seja ou não uma falta de respeito, mas pela questão cultural acaba ficando feio, né? Então vamos lá, pessoal. Dada a posição de vocês aí com relação ao boné e ao uso do boné e do celular nas salas de aulas, vamos às nossas questões aí. 1. A finalidade do texto é trazer uma informação de interesse público. B. Descrever um acontecimento recorrente em salas de aula. C. Apresentar um ponto de vista sobre um determinado assunto. Ou D, né, que está aí como C. Narrar fatos do cotidiano escolar. O que vocês acham? Eu marquei a B, mas eu acho também que pode ser a C. Qual das duas? Eu marquei a B. Um marcou B.
E aí, Cauã, qual que você marcou? Na 1, professor? É. Eu marquei a letra A. E cada um entendeu uma coisa, né? E você, Ana Clara? Vamos lá. Ó, temos A, temos B. Oi? Ana Clara. Acho que é B também. B? Então, pessoal, vamos lá. Agora que eu li direito, está aparecendo a B, professor. Então, pessoal, vamos lá, vamos prestar atenção aqui. O texto, ele trabalha o quê? Pontos de vista. É um texto que ele argumenta, ele expõe um fato, lembra lá que é o que a gente falou? Ele expõe um fato, que é o quê? O uso de celulares e bonés dentro da sala de aula, e ele defende um ponto de vista. Dada essas observações feitas, a finalidade do texto é apresentar um ponto de vista sobre um determinado assunto, tá, galera? É a nossa letra C. Corrijam aí no material de vocês, a última aí tá como C, mas é letra D, tá? Então aí é a nossa terceira alternativa, apresenta um ponto de vista sobre um determinado assunto. Tanto que a gente observa lá que não se chega a um consenso, não há um consenso, né? A gente não, aqui não há uma imposição de uma ideia, tá? Há defesa de um ponto de vista, mas não se exige ali, de uma certa forma, o uso ou não uso. Tanto que ele fala ali nos nossos últimos parágrafos que há uma ponderância sobre esses direitos aí, o direito do professor, o direito do aluno, né? Então, há uma defesa de um ponto de vista. Letra C. 2. No trecho, a discussão acirrou-se após a restrição do uso desses objetos. A palavra grifada, que eu comentei para vocês lá no início, que o Jonatas perguntou, a palavra restrição, ela tem qual sentido, pessoal? Proibição. Letra B. Proibição. E aí você usou o celular para fazer a pesquisa, certo? Não. Ou não? Não. Então. De todos aqui, eu acho que ou era exceção ou era proibição. Então, e como aqui no texto estava escrito uma proibição necessária. Ah, tá. Você associou, né? Isso aí. Muito bom, cara. Muito bom. Parabéns. Né? Aí ele trabalhou o quê? Com a associação das ideias. Perfeito. Tá? Então é a letra B mesmo, proibição. Mas, por exemplo, né? Vamos lá que o colega não associou aí lá o tema ao trecho que ele pegou aqui. Você poderia utilizar, por exemplo, o celular para pesquisar o que a palavra restrição significa, que você ia chegar aqui num dos sinônimos dela, que é o quê? Proibição, né? E a gente vê aí que o uso do celular auxilia e muito a gente nas pesquisas escolares. 3. A tese defendida pelo autor do texto está presente em A. Apesar da polêmica instaurada, cremos que a vedação é a melhor solução. B. Onde o discente deve se esforçar ao máximo para extrair do professor os conhecimentos da matéria. C. A sala de aula é um local de aprendizagem. E D. A restrição de seu uso em sala de aula se deve a uma questão de educação. No número 3, pessoal, qual é a tese que é defendida? Qual trecho aí mostra a tese defendida pelo autor? O que vocês acham? A, B, C ou D? Eu botei D. Um colocou que é D de dado. Também e aí, coloquei D. Cauã também colocou a D? Sim. E você, Ana Clara? Acho que D também. D? É, D. Então, pessoal, vamos aqui fazer uma rápida análise, né? Para a gente finalizar aqui nossa aula. Na letra D, a escolha que vocês fizeram, ele está falando aqui de um dos objetos, que é o quê?
Qual é o objeto aqui que ele está falando? E aí, Samuca, voltou? Voltei. A gente está aqui na correção, tá? Da número 3, tá? Tá bom, depois eu volto o vídeo e vejo de novo. Ok. Então, pessoal, eu perguntei qual é o objeto que se refere a essa restrição aqui. Boné. Ao boné. Então, a gente observa lá no início do texto que ele aborda dois objetos que, no ponto de vista dele, né, precisam ser ou deveriam ser restritos, né? Deveria haver restrição aí para o uso. Então, por A mais B, a gente chega à conclusão que não é a letra D, porque aqui a defesa de somente um objeto, né? A restrição de somente o boné dentro da sala de aula. Então, não é a letra D. Na letra C, ele faz a seguinte afirmação, né? Que a sala de aula é um local de aprendizagem. Esse trecho aqui fundamenta a tese dele, sim ou não? Eu acho que se refere ao celular, porque o boné fala que é uma falta de educação. Ao celular ele fala que é um local de aprendizagem, a sala de aula. Então, aqui ele está fazendo, esse trecho, pessoal, é a conclusão, tá, da tese que ele defendeu lá em cima, ou seja, do número 3, Samuel. Página 55, número 3. Aqui, pessoal, é uma conclusão, que ele já está concluindo aqui o assunto, né? Está concluindo lá pelo assunto que ele desenvolveu, né? Ele trouxe lá um assunto que, no ponto de vista dele, deve ser proibido, né? O celular e o uso de boné dentro da sala de aula, porque de alguma forma o boné desrespeita o professor, desrespeitaria, né? O ponto de vista dele. Seria uma falta de respeito ao professor e o celular dispersaria a atenção dos alunos. E ele finaliza lá, isso aqui faz parte da conclusão do assunto, tá? Que a sala de aula é um local de aprendizado. Então, a letra C também não é. Presta atenção, a tese defendida pelo autor do texto está presente em. Então, a gente já viu que a letra D não é, porque a letra D ele só fala de um dos assuntos que ele aborda na tese. A letra C faz parte da conclusão do assunto, tá? Letra B, pessoal, onde o discente deve se esforçar ao máximo para extrair do professor o conhecimento da matéria. A gente vê ele defendendo essa tese aqui? Isso faz parte da tese dele? É o assunto aqui polêmico que ele trabalha? Sim ou não, galera? Não sei. Pessoal, esse aqui, a letra B, seria a defesa da tese dele. Ele vai, no ponto de vista dele, a proibição do celular e do boné em sala de aula deve ser proibido, né, o uso desses dois objetos, porque aqui no caso seria a resposta, né, a conclusão do que ele defende. Por exemplo, eu concordo que o celular e o boné dentro de sala de aula devam ser proibidos, porque a sala de aula é o local onde o discente deve se esforçar ao máximo para extrair do professor conhecimento da matéria. Ou seja, o que ele está alegando aqui? Que o celular vai dispersar os alunos. E lá embaixo, né, isso aqui já está concluindo lá a minha tese, seria a explicação da minha tese. Por que eu acho que deve ser proibido o celular? Porque o aluno, em vez de ficar ali se distraindo com o celular, ele tem que prestar atenção na matéria que o professor está aplicando. Ou seja, ele meio que ele explica com esse argumento aqui que a fonte do conhecimento do aluno não está no celular. Está o quê? No professor. Então, ele defende isso aqui.
onde o discente deve, a escola, a sala de aula, é o local onde o discente deve se esforçar ao máximo para extrair o conhecimento, extrair do professor os conhecimentos da matéria. Ou seja, ele aqui está falando o quê? Do aprendizado do aluno, né? Então, galera, só sobra uma opção para a gente aí, que é a letra A, onde ele defende a tese dele, que é o X da questão, que é o tema central aí, que é o que, apesar da polêmica instaurada, cremos que a vedação é a melhor solução. É a tese aí que ele aplica ao texto. Compreenderam ou ficaram com dúvidas? Compreendi. Compreenderam? Ok. 4, pessoal. No texto. A. O autor defende o fim do uso dos celulares em sala de aula porque acredita que ele inibe o ensino-aprendizagem do aluno. B. O autor defende que em todos os espaços escolares o uso de boné, uso de celular e boné devem ser proibidos. C. O autor acredita que os celulares devem ser evitados pelas crianças, já que atrapalham o desenvolvimento cognitivo dos alunos. D. O autor defende que o uso de bonés em sala de aula compromete a aprendizagem. O que o autor exprime lá no texto? A, B ou C? Botei B. B. Mais alguém? É B. Então, galera, no texto, na atividade anterior, ela está muito próxima aqui, o entendimento está muito próxima dessa questão aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos tentar relembrar aí tudo que eu falei comentando o assunto anterior. No texto, vocês têm certeza que o autor defende que todos os espaços escolares, que em todos os espaços escolares o uso do celular e boné devem ser proibidos? É isso que vocês compreenderam? Só na sala de aula, eu acho que ele falou. Então, exatamente, né? Vocês observaram aqui que o enunciado ele te traz dois sentidos muito próximos, porém, vocês observam aí, o Jonatas fez o comentário, que da diferença entre um e outro. A letra A, ele fala em salas de aula. E na letra B, ele fala em todos os espaços escolares. O nosso texto, ele fala sobre o quê? Observem lá. Ele fala sobre todos os espaços escolares ou em sala de aula? Ele falou sala de aula. Em sala de aula. Então, qual é a opção aí da letra do número 4? É a letra A. Letra A, tá? Então, vocês observem essas questões aí, tá? Às vezes, uma palavra muda totalmente o sentido da sua sentença, tá? Da sua oração, tá? Então, a número 4 é a letra A. Ele defende o fim do uso dos celulares em sala de aula, porque acredita que o uso, né, desses elementos aí inibe o ensino e aprendizagem do aluno, ou seja, atrapalha o professor de ensinar e dificulta também, atrapalha o aluno de aprender, tá? Então, vamos lá, 5. Para o autor Orlando Morando, o uso do boné em salas de aula representa A. Uma questão de humildade com o mestre. B. Uma falta de educação aos religiosos. C. A ignorância por parte dos alunos. Ou D. Falta de educação aos professores. Essa tá fácil. D.
Letra D. Essa daí tá bem moleza, né? Ele aí faz um comentário a respeito, né, dos religiosos, né? Que ninguém adentra um templo religioso com boné, ou seja, também é uma falta de educação, uma falta de respeito ao seu líder religioso lá, né? Eu comentei aqui sobre locais, né, que a gente precisa manter um nível de formalidade, né, de educação, formalidade na fala, nas vestimentas, né? Mas o texto, né, o autor ele se refere aí, ele está abordando o quê? A sala de aula, ou seja, o boné desrespeita, na visão de Orlando Morando, aos professores, tá? 6, galera, há um fato em a discussão acirrou-se após a restrição do uso desses objetos em algumas escolas. B, quanto ao boné, a restrição se deu a restrição de seu uso em sala de aula se deve a uma questão de educação e respeito pela figura do mestre. C, é mal educado sentar-se à mesa com o chapéu na cabeça. E D, o celular é um aparelho que só vem dificultar a relação ensino-aprendizagem. Há um fato em qual dessas alternativas? A, B ou C? Botei B. B de bola? É. Mais alguém colocou uma outra alternativa aí? Coloquei B, professor. Então, galera, todas essas opções aí, com exceção de uma, né? A B, por exemplo, comentando aqui, é o ponto de vista dele, tá? É o argumento que ele defende aqui nesse assunto, aqui nesse texto. Então, galera, todas as outras, como eu falei para vocês, são pontos de vista dele. A única que é um fato, tá? Que foi algo que aconteceu é a letra A, quando ele afirma, né, que essa discussão ela se acirra, né? Ela acaba tomando grandes proporções quando se fala aí da restrição do uso desses objetos, do celular e do boné em sala de aula, tá? Então, há um fato na letra A da número 6, ok? Ok. 7. No trecho, deve-se ter em mente que o professor, assim como os pais e as autoridades religiosas, merecem todo respeito no exercício do seu ofício. O uso de travessões usados para separar no caso aí aspas, assim como os pais e as autoridades religiosas, foi utilizado para separar uma opinião. B, acrescentar uma informação. C, introduzir uma comparação. Ou D, apresentar uma explicação. O que vocês acham, galera? Quando ele fala aí, assim como os pais e as autoridades religiosas, ele está fazendo o quê? Ele está separando uma opinião da outra, ele está acrescentando uma informação, ele está introduzindo uma comparação, ele está apresentando uma explicação. Acrescentando uma opinião? Uma informação, quer dizer? A, B, C ou D? Você falou que está o quê? Apresentando uma? B, letra B. Ou pode ser A, tá? Eu tô indeciso aqui entre as. Então, pessoal, Não é nenhuma. eu tenho A, eu tenho A, B, né? Pessoal, lá atrás nós aprendemos o quê? Que o travessão, a gente utiliza ele
faz a utilização dele? No discurso direto, ou seja, toda vez que eu tenho um narrador ali falando, explicando sobre algo, né? Ele está contando uma história. E aí ele vai introduzir a fala de um personagem. Que é o quê? É o meu discurso direto quando eu faço a reprodução exata do que esse personagem fala. Então eu introduzo essa fala do personagem através do travessão. E eu também tenho uma outra utilização aí do travessão, que é o quê? Eu posso acrescentar uma informação, eu posso explicar o que eu estou falando, né? Enfim, as opções que nós temos aí, que chegam, eu tenho 3 informações que podem ser usadas para o uso do travessão. A letra A, não. Eu não separo, né, uma opinião da outra através do travessão. Então, como eu falei para vocês, eu tenho o uso lá do travessão para introduzir uma fala num discurso direto, que não é o que a gente tem aqui. Não há relatos aqui, narrativa, né? E diálogo entre personagens, não temos essa opção aqui. E a gente não faz essa separação de opinião ou orações através de travessão, tá? A letra A a gente não utiliza. A B, a C e a D são utilizadas aí para o uso do travessão. São utilizadas aí para o uso do travessão. Só que a gente tem que observar o seguinte no texto. As 3 são utilizadas no travessão. Eu posso explicar algo, eu posso dar ênfase a um trecho ali, eu posso comentar, acrescentar uma informação, eu posso comparar, e aqui a gente vai fazer uma interpretaçãozinha básica. Vamos lá no trecho do número 7. Deve-se ter em mente que o professor, assim como os pais e as autoridades religiosas, merece todo respeito no exercício do seu ofício. O uso do travessão aqui foi utilizado para quê? Para dar uma explicação? Sim ou não? Não sei. Eu acrescentei uma informação? Vamos tentar aqui por eliminação. Sim ou não? Eis a questão. Ser ou não ser? É ou não é? A, B, C ou D? Eis a questão. Então, pessoal, olha só, preste atenção na leitura. Deve-se ter em mente que o professor, assim como os pais e as autoridades religiosas, merece todo respeito no exercício do seu ofício. Aqui, galera, eu faço o quê? Quando eu falo assim, quer ver? Deixa eu tentar usar aqui um outro exemplo. Quando eu falo... Normalmente a gente faz essas associações assim no verão, né? Por exemplo, o dia hoje está tão quente como um forno. O que eu utilizei aqui? Qual critério que eu utilizei para eu falar que hoje o dia está tão quente como um forno? Uma comparação. Uma comparação. Eu comparei o meu dia a um forno, né? Quando a pessoa está ali fazendo bolo, termina, né? Desliga ali, quando ela abre, vem aquele calor horroroso, né? No rosto de quem vai manusear ali o forno. Ou seja, é uma comparação. Prestem atenção aqui no trecho. Deve-se ter em mente que o professor, assim como os pais e as autoridades religiosas, merece todo respeito no exercício do seu ofício. Ou seja, no nosso caso aqui, essas aspas, ele está sendo utilizado para fazer comparações. Ou seja, ele comparou os pais e as autoridades religiosas ao professor. Na verdade, o contrário, né? Ele comparou o professor aos pais e aos padres, pastores, enfim. Ou seja, a nossa opção aqui correta na número 7
É a letra C. As aspas introduz uma comparação. Observaram? Sim. Agora que a professora explicou, né? Aí todo mundo observou isso. Né, pessoal? É. Então, as próximas aí vocês vão ficar com praticando em casa para vocês fazerem, tá? Então, façam essas observações aí, tá, pessoal? Se é uma explicação que está sendo dada, se é uma comparação, se é uma... se eu estou ali acrescentando alguma informação, façam essas observações. E tudo isso você vai conseguir o quê? Interpretando o texto, tá? Pessoal, como falei aqui para vocês, praticando em casa, atividade de casa, tá? Vou fazer aqui a chamada para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Já que não ficou nenhum assunto em dúvida aqui, tá? Já me despeço de vocês. Boa semana, boas aulas. Na próxima semana a gente se encontra novamente para a gente continuar aqui o nosso bate-papo, quero dizer, nossa correção do Praticando em Casa. Ana Clara. Tô aqui. Tchau, tchau, Ana. Até a próxima. Cauã. Presente, assim. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Seja boa semana para o senhor. Para você também, querido. Jonatas. Eu. Tchau, tchau, Jonatas. Tchau, professora. Boa semana para você. Para você também. Samuel, que com toda dificuldade assistiu a aula conosco, né, Samuel? Tchau, tchau, Samuca. Tchau.